A palavra de Deus deve estar misturada com a fé daqueles que estão ouvindo para que haja resultado significativo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Oro para que seja um vídeo curto, mas que possa abrir o entendimento de cada um de nós, através dessa palavra que o Espírito Santo nos deu hoje. Lá em Hebreus 4, a partir do versículo 1 e 2, que eu creio que vai abençoar a sua vida, edificar cada vez mais a sua alma e trazer um entendimento sobre a fé. A fé, meu irmão, que é a nossa arma espiritual para enfrentar tudo, para nos defender e para ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. No canal eu tenho várias playlists, vídeos e tudo mais falando sobre a fé. Eu vou deixar na última tela desse vídeo aqui para você estar vendo depois, para abençoar ainda mais a sua vida e você ver o poder da fé. Mas não é qualquer fé, é uma fé inteligente, que reflete na palavra, que pensa, que pesa a palavra para poder tomar atitude. E essa tomada de atitude pode fazer a diferença, pode não, vai fazer a diferença na vida daquele que está crendo, na vida daquele que está agindo a palavra através da fé. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, amém? Então lá em Hebreus 4, o primeiro versículo ele diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Paulo ele estava falando com o povo lá de Hebreus e ele estava falando nos versículos anteriores do capítulo 3 um pouco sobre a desobediência. Ele relatou um pouco sobre aquela questão lá de Moisés, né, que Moisés ele foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E assim eles ficaram 40 anos no deserto, né? Com um povo desobediente, um povo que via a manifestação do poder de Deus, um povo que via as maravilhas de Deus e continuavam sem crer, um povo que não queria saber de obediência, um povo que via o poder de Deus, mas tudo isso não mudava o seu interior. Eles continuavam na mesma desobediência, sem querer servir ao Senhor, sem querer seguir de fato e de verdade o Senhor, sem deixar que Deus entrasse dentro deles e mudasse o seu coração. Então, Paulo, ele estava falando tudo isso e aqui ele chega no ponto, né, que Deus ele falou que essa geração incrédula não entraria no seu repouso, não entraria no reino dos céus, porque eles continuaram no mesmo exemplo de desobediência. A desobediência que aconteceu lá no Jardim do Éden, em que Adão e Eva, eles ouviram a voz de Deus dizendo: não toque nessa árvore, porque a partir do momento que vocês tocarem, vocês vão morrer. Deixem essa árvore, como de todas as outras, mas deixem essa. E eles desobedeceram. Eles foram influenciados e desobedeceram. Então, mesmo vendo o próprio Deus falando com eles. Isso não acontece hoje em dia, né? Isso não acontece aos montes. A palavra de Deus ela está aparente, ela está acessível a todos nós. Ela está sendo pregada de uma forma como nunca antes, através da internet, através de servos do Senhor, através de tudo. Deus fala conosco através de tudo. Mas o que acontece?
Muitos tampam seus ouvidos, tampam seus olhos, não querem ouvir, não querem ver, não querem saber. Continuam vivendo suas vidinhas nessa terra como se nada fosse acontecer, como se nada estivesse prestes a acontecer. Só que está. Por mais que elas não queiram crer na volta do Senhor Jesus, por mais que elas não queiram crer que estamos na iminência do Apocalipse, por mais que elas não queiram crer que se elas não tomarem a decisão entre Jesus, que é a vida eterna, ou continuarem no mundo, que é a morte, é o inferno, enquanto elas não tomarem essa decisão, o tempo está passando, e bem rápido. E quando chegar o dia da morte, ou o dia do arrebatamento da igreja, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Então, a palavra de Deus, ela continua a ser pregada. Ela vai continuar até o fim. Mas aí é que está a questão da desobediência, a questão da incredulidade que faz a pessoa se perder, que faz o ser humano deixar o tempo passar e acabar caindo no mesmo exemplo de desobediência do povo de Israel. E isso trazendo a consequência de morte eterna. Porque esse povo aqui que peregrinou, esse povo de Israel que Deus ele permitiu que eles ficassem andando em círculos por 40 anos no deserto, esse povo hoje está no inferno. Porque Deus, ele jurou. Se você começar a ler Hebreus, vai dizer aqui que o próprio Deus jurou que esse povo aqui não entraria no repouso dele. E de fato não entrou. Porque Deus fez eles... as gerações daquele povo fossem morrendo durante os 40 anos para que pudesse chegar uma geração que pudesse obedecer a Deus. E assim pudessem entrar na terra prometida. Então isso quer dizer que esse povo aqui hoje está sofrendo no inferno. Mas voltando a essa questão do versículo 2, que eu vou ler para vocês. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Ou seja, pareça que alguns de vós ficam para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então a fé, ela é o ponto-chave para a realização das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A fé é o ponto-chave para que a palavra de Deus se manifeste na nossa vida. A fé é o ponto-chave para a salvação da alma do ser humano. Porque você pode ouvir a palavra, podemos ouvir a palavra de Deus, ela tem poder. Essa palavra, ela tem poder sobrenatural. Mas se a pessoa só ouve, mas não muda nada aqui dentro, ela não manifesta a fé inteligente, ela não age, ela não toma atitude, isso mostra que ela não crê. E se ela não crê, consequentemente, ela não vai conseguir se salvar. Porque crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. O crer não é apenas
dizer, eu creio em Jesus, eu creio que ele veio, eu creio que ele se sacrificou. Beleza, graças a Deus. Mas qual é a atitude que você toma com relação a isso? O que é que a sua fé tem feito na sua vida? Como tem sido a sua vida com esse crer que você tem declarado? Você tem alcançado as bênçãos que Deus promete na sua palavra em todas as áreas da sua vida? Você tem visto o poder de Deus se manifestar na sua vida a ponto de você ter testemunho para dar? De você ter testemunho de vida com Deus, que é o mais importante. É mais importante do que qualquer outras bênçãos materiais, de saúde e tudo mais. É o testemunho que a gente tem de vida com Deus. De que a gente enfrenta todas as guerras, as lutas, tudo, e a gente permanece firme, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, somente com um alvo, um objetivo, um propósito, que é a salvação da nossa alma. E para mim, particularmente, eu creio que esse é o nosso maior testemunho. É a gente permanecer na fé até o dia do nosso Senhor Jesus chegar para nos buscar. É a gente encarar os problemas do dia a dia de uma forma inteligente, levando para o lado espiritual. Porque a partir do momento que a gente leva cada picuinhazinha para o campo espiritual, então a gente começa a lutar com as armas certas, as armas da palavra de Deus, as armas da fé. Porque a gente tem que ter em mente que todo tipo de problema desse mundo tem raiz espiritual, tem raiz que provém do inferno. Então, que a gente veja os problemas, as situações de família, de saúde, financeiro, porque a gente tem que levar para o lado espiritual. Por mais que a gente não veja, mas o campo espiritual ele é totalmente real. E espíritos malignos, eles estão à solta. Então a gente tem que se defender. A gente tem que ter uma mentalidade que diz o seguinte: eu preciso me proteger, eu preciso buscar a minha proteção espiritual, que só está aqui. Porque o mundo jaz no maligno. Então, todo e qualquer problemazinho, a maioria tem raiz maligna, espiritual maligna. Então, a gente só pode vencer tudo isso, meus irmãos, através da fé. Não tem por onde. Não tem outra receita. Tem que ser através da fé. Como ele diz aqui, tem que estar misturada com a fé daqueles que ouvem a palavra. Porque é tanto que a gente vê tanto crente tendo uma vida desgraçada dentro da igreja. Porque não manifesta a fé. E muitos não sabem ainda nem o que é fé. Vivem suas vidas como se não conhecessem Jesus. E de fato parecem que não conhecem. Porque falta fé. A incredulidade está ali. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não vê nada. A gente não vê o poder de Deus agindo, a gente não toma atitude. A gente não nega a nós mesmos sem a fé. Então, como eu falei para vocês, nessa Bíblia, ela tem comentários do bispo. E ele fala assim: misturada com a fé. A palavra de Deus somente traz resultado quando é acompanhada da fé racional. Essa fé agrada a Deus porque faz a pessoa assumir um compromisso com Ele,
por meio da prática da sua palavra. Portanto, no exercício dessa fé inteligente, a pessoa tem intrepidez para cobrar dele o cumprimento de tudo o que o Senhor prometeu. Embora o Altíssimo tenha feito maravilhosas promessas a Israel, a nação não aproveitou nenhuma delas, pois não as recebeu com a plena confiança na sua palavra. Com isso, deixar de crer impediu aqueles que haviam sido escolhidos de verem o cumprimento de suas promessas. Da mesma forma, muitos perdem a salvação, apesar de o Senhor Jesus estar de braços abertos a lhes convidar, conforme exemplificado na parábola do filho pródigo. Então, a gente pode entender o quê? Que a fé, ela tem que estar misturada com a palavra. Ela tem que brotar daqui de dentro para a gente entender que essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir na vida do que crê. Se eu estou enfermo, a palavra de Deus diz que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades naquela cruz. Ele venceu a morte. Então, eu tenho o direito de buscar a minha cura. Eu tenho o direito. Se eu creio nessa palavra, se eu vivo por essa palavra através da fé, então eu tenho o direito de buscar a minha cura. Então, eu vou buscar. Então, eu vou determinar a minha cura. E eu vou colocar diante de Deus, meu Deus, o Senhor enviou o teu filho a este mundo para levar sobre si toda e qualquer mazela, enfermidade, toda a desgraça desse mundo foi colocada no Senhor Jesus. Ele expiou o nosso pecado, então eu tenho esse direito de ser livre dessa enfermidade, de ser livre dessa doença. Porque o Senhor Jesus, ele veio, ele determinou que os seus discípulos iriam por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, expulsar os demônios. Então, eu creio nessa palavra, então eu tenho essa autoridade também. Eu posso buscar essa cura, essa libertação. Por mais que venham os pensamentos dizendo que eu não posso, por mais que venham os pensamentos dizendo tudo para eu não fazer nada, para eu ficar esperando, aguardando. Quando Deus quiser, Ele faz. Realmente, quando Ele quer, Ele faz. Mas nós também precisamos tomar atitude. Porque Ele nos deixou essa possibilidade também, através do livre-arbítrio. Então, tem que haver essa tomada de atitude através da fé. Se você creu nessa palavra, se você de fato creu nela, então você, a partir de hoje, vai começar a tomar atitude. Você vai buscar as promessas de Deus, seja lá qual for a sua luta, a sua guerra hoje, qual área da sua vida for, se é saúde, se é financeiro, se é espiritual, você vai buscar as promessas de Deus na palavra. Você vai fazer um compromisso sério, você vai firmar um pacto de fidelidade com Deus. Meu Deus, eu entrego a minha vida é tua, e você vai ter esse compromisso com Ele. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Se você ainda não se batizou nas águas, você vai se batizar, porque o Espírito Santo vai tocar em você para isso. Não é porque eu estou falando, mas o Espírito Santo vai tocar em você para isso. Para você
sair dessa vida velha e começar a viver pela fé na palavra de Deus. Para que você receba o Espírito Santo dentro de você. Você vai enfrentar lutas, guerras, tribulações, um monte de coisa. Batismo com fogo. Mas você vai ter um compromisso sério com Deus. Um casamento com Deus vivo. E você vai ver o cumprimento das promessas dele na sua vida. Esse é o poder da fé. É o poder do crer que faz a diferença. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deus te abençoe e até a próxima.